Olá, nós estamos hoje aqui no nosso 5º episódio do Movimento Seguros.on. E hoje nós trazemos o tema Previdência Privada, Segurança e Planejamento para o Futuro. E hoje eu estou aqui com a minha companheira, Cris. Boa tarde a todos. E estamos aqui com os nossos convidados, Leonardo Flora e Ana Paula. Muito obrigada, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado, querida. É um prazer estar aqui. E uma coisa que a gente estava falando antes aqui de iniciar, é muito importante no momento que a gente está vivendo hoje, né, de Brasil, de reformas e tudo mais, eu acho que sempre é válido a gente trazer essas informações, né, de como planejar melhor financeiramente. Obrigado pelo convite. Quero agradecer também a Marileide e a Cris por esse convite e por estar aqui tendo a oportunidade de conversar e esclarecer, né, dentro dessa jornada de educadora, consultora e mentora financeira, falar sobre a importância da previdência privada dentro de um bom planejamento, dentro da construção de uma carteira previdenciária, que é que a gente pode trazer de informações. Agradeço o convite das meninas, estamos aqui à disposição para somar nesse bate-papo, que eu já estou sentindo que vai ser maravilhoso. Sejam bem-vindos. Fazer aqui uma breve apresentação. Ana Paula, que ela é mentora de mulheres na área financeira, com foco em independência e planejamento estratégico. Leonardo Flora é especialista em previdência da Icatu Seguros, com vasta experiência em soluções personalizadas para diferentes perfis de clientes. E aí, hoje vamos falar um pouco sobre a importância da previdência privada, né, no planejamento financeiro e como ela pode ser um pilar de segurança para diferentes fases da vida. Vamos começar conhecendo, né? E aí vou passar aqui a palavra para Ana Paula. Certo. Falar um pouquinho. Bom, como Marileide aí já deu uma pincelada, né, nos apresentando, eu me chamo Ana Paula Freire. Acredito verdadeiramente no poder transformador da educação e principalmente da educação financeira. Né? Hoje eu atuo como educadora, consultora e mentora financeira de mulheres que buscam essa jornada de tranquilidade com o dinheiro. Porque para além de ganhar, a gente também precisa organizar, liderar e duplicar. Sim. E muitas de nós, né, e nós como brasileiros não tivemos educação financeira e muitas vezes somos grandes geradores de renda. Nós conseguimos gerar nossa renda, mas muitas vezes ficamos apenas no pilar do gerar e entramos no ciclo do gerar e gastar. E hoje eu ajudo outras mulheres a percorrer o caminho que eu percorri, que eu costumo dizer, né? A minha jornada de desorganizada a investidora. É muito interessante, né? Essa história. Eu costumo dizer que quando a gente vem, se apresenta e fala do que a gente faz, muita gente pensa que a gente chegou pronta, né? E depois eu posso compartilhar um pouco, mas na verdade eu cheguei aqui, hoje sou mentora, consultora e educadora, mas por uma dor financeira que eu superei. Né? Já era empresária de uma outra área, busquei o conhecimento dentro de uma dor financeira que eu tive, de dificuldade realmente da minha empresa, das minhas finanças pessoais, onde eu vi como minhas finanças pessoais impactavam diretamente os resultados do meu negócio. Me aprofundei no conhecimento, busquei a transformação primeiro para mim e vi que dava certo e hoje a gente pode transbordar o conhecimento para ajudar outras mulheres a percorrer essa jornada de sim. Sair de desorganizada da investidora é extremamente possível, né? Que bom. Muito bom. Eu sou Leonardo Flora, já atuo nesse segmento aí de vida e previdência já há mais de 15 anos. Sou mineiro de Belo Horizonte, já moro no Nordeste, já vai para um bom tempo aí também. E eu acho que esse movimento que vocês estão fazendo, né, a Seguros.on, de estar trazendo as mulheres para esse mercado, trazer informação, trazer conteúdo, eu acho que é fundamental. Porque hoje ainda no Brasil a gente vê mais homens, né, investindo em previdência, investindo no mercado financeiro, né, do que as mulheres. Então esse movimento eu acho que vai fazer total diferença. Já está e vai fazer total diferença. Verdade. Agora, Ana Paula, você que é essa mentora aí de mulheres, ajudando muitas mulheres a fazer investimento. Você acredita que ainda há muitos mitos, preconceitos nas pessoas em fazer investimento e principalmente na previdência privada?
a gente viu uma reportagem que muitas mulheres querem investir em previdência, mas não sabem qual o plano ideal, quanto que ela pode investir, com que idade ela vai se aposentar para que ela tenha ao longo dessa jornada dela uma boa aposentadoria no futuro. O que você fala para essas mulheres? Eu costumo dizer, Marileide, que não é sobre gerar, é sobre organizar, liderar e duplicar o dinheiro. E um plano de previdência, um bom plano, né? Muito se fala sobre previdência não é bom, previdência talvez não seja uma coisa legal. Como é uma previdência? Qual a previdência melhor para mim? Vocês, melhor do que eu, sabem sobre os planos, né? PGBL, VGBL. Então, essas siglas assustam um pouco nós mulheres. Principalmente, a gente não foi educada nem para cuidar de dinheiro, né? Quantas crenças, quantos comportamentos errados nós temos em relação ao dinheiro, justamente porque a gente não se sente autoconfiante. Então, a mulher, quando ela cria essa autoconfiança, ela entende que para ela ter um futuro tranquilo, ela precisa começar o quanto antes, né? A Marileide falou sobre idade, não existe idade. Se hoje eu tenho 30, se hoje eu tenho 25, se hoje eu tenho 40, tenho 50, toda hora é hora para começar. Toda hora é hora para iniciar pensando no futuro mais tranquilo. E quando a gente fala de uma estruturação de um futuro mais tranquilo, uma boa previdência privada não é qualquer previdência. Já vou olhar até ali na câmera para olhar dentro dos olhos. Não é qualquer previdência, não é aquela previdência que muitas vezes o gerente do banco chega oferecendo de qualquer forma, sem entender o perfil, sem entender os seus objetivos para o futuro. Então, nada melhor também do que uma pessoa que entenda melhor da previdência, que possa falar, possa lhe ouvir, lhe consultar, entender o seu contexto para te oferecer o melhor possível. E dentro da construção de um futuro tranquilo, quando a gente fala de investimentos, a gente fala de uma reserva financeira para iniciar, que é onde a gente orienta, começar meus investimentos por onde? Uma reserva que a gente pode começar com R$1. Então, não é falta de dinheiro, é falta de conhecimento que muitas pessoas não têm, independente de homem ou mulher. Estruturando mais ainda isso, a reserva é para hoje. Eu posso precisar para hoje, para amanhã. A previdência é algo que vai me dar tranquilidade no futuro. É algo que vai me dar tranquilidade na hora que eu falhar e a minha família ficar aqui à mercê. É algo que vai me dar uma segurança que também pode me servir em vida. Naquele dia que eu disse assim, eu quero resgatar para tal momento. É ela quem vai definir, é a mulher quem vai definir, a pessoa que contratar o plano, para quando ela quer aquele resgate. E dentro do resgate, vocês como corretores, né, como conhecedores também da área, mostrar para ela, é para quanto tempo? É para 20 anos? É para 30 anos? É para 15 anos? Para isso você vai precisar aportar tanto por mês nessa previdência. Qual é o plano que se enquadra melhor para você? O que é que você vai buscar dentro disso? E não ter medo. O medo que faz é você ficar desprovida de um futuro tranquilo. Então, dentro de um futuro tranquilo, que é o que eu prego, que é o que eu mostro, que é o que eu faço, é justamente me precaver de todas as situações, não apenas de aplicações financeiras propriamente ditas, mas, por que não, uma previdência complementar a isso. Eu costumo dizer que não é ter isso ou aquilo, é isso e aquilo. Então, eu preciso ter uma boa carteira de investimentos que foque em renda fixa ou em renda variável, depende do seu perfil de investidor, mas uma previdência vai te dar um respaldo no sentido de você também complementar. Porque, por exemplo, quando quem se confia na previdência pública, social. Perdão, né? A previdência social, se confia nisso, né? Que a gente diz, a sigla do INSS, isso nunca será suficiente. Se você tem, minhas amigas, quero dizer para vocês que é isso, né? Isso nunca será suficiente. Então, tem que ter os complementos para somar, para que você possa garantir o padrão de vida que você tem hoje. As pessoas esquecem de dizer que querem envelhecer com o padrão que tem hoje. E a previdência privada, ela vai caber muito bem para somar dentro de mais e mais coisas que você possa ter para se precaver, para ter um futuro bonançoso, que eu costumo dizer. Ana, você falou um negócio que eu achei tão interessante na primeira parte, que é a preocupação que nós, profissionais do mercado, da venda consultiva. Eu acho que isso é muito importante. Então, já que a gente está fazendo um trabalho direcionado aqui às pessoas, não somente as mulheres, mas homens também que estão assistindo, né, mas principalmente as mulheres, procure um profissional que conheça de fato desse mercado.
né? Porque como tem aquela sopa de letrinhas, igual a Marileide disse, né? Do VGBL, PGBL, seguro de vida resgatável, um monte de coisa. E quando entra nos investimentos, Léo, que aí entra o CDI, CDB, LCI, É uma loucura. Aí pronto. É. É uma Aí a loucura. mulher diz assim, não dou conta disso e deixa de cuidar do dinheiro. Exatamente. Não, É. por favor, E procurem ter profissionais excelentes como essa mesa aqui, ó. Não, e hoje, exatamente, você tem profissionais que, poxa, que conhecem do assunto e não vão te cobrar nada, né? Então, assim, tem um trabalho por trás aí muito importante. E outra coisa que você me falou que é uma questão cultural que a gente sofre muito hoje é o seguinte, uma vez a gente estava numa conversa e falamos assim, poxa, imagina se os nossos pais tivessem feito uma previdência privada para a gente quando a gente nasceu. Se fosse R$100 por mês, ou seja, você com 18, 20 anos, você teria um dinheirinho ali para pagar um estudo, sei lá, dar entrada no apartamento Um e tal. intercâmbio. Um intercâmbio, né? Que ia ajudar demais. Então, eu acho que o mundo está mudando tanto e a gente, o mercado segurador de maneira geral, né? O mercado de assessoria também, tem que estar acompanhando essa mudança. Então, é muito importante a gente culturalmente tentar, de alguma forma, já mudar isso. Ou seja, você tem filho? Poxa, vamos fazer uma previdência para ele, né? E outro ponto que você disse também, Ana, que é fundamental. A grande diferença que vai fazer uma previdência privada chama-se tempo. Quanto mais total. tempo você tem para economizar, né, para poupar, vai fazer toda a diferença lá na frente. É verdade isso. E tem a questão também, quanto antes você começar, você começa com uma contribuição menor. Exatamente. Né? E aí, às vezes, a gente deixa para se preocupar isso, de iniciar lá quando está com a idade, né, mais avançada. Quando quer parar, né, Cris? Muitas vezes. Tem Justamente. gente que quer desacelerar. Existe um estudo que fala sobre os ciclos de vida financeiros. Isso E aí, e são 3, né? O primeiro ciclo é o da construção, o segundo ciclo é o da adaptação e o terceiro ciclo do desaceleramento. Então, o ciclo da construção é aquele quando eu estou ali estudando, faculdade e tal. Depois, quando eu entro no próximo ciclo, eu estou no ciclo de eu formada, de repente bem posicionada no mercado, enfim, já gerando minha renda. Dentro desse ciclo, até o próximo, que é onde eu vou querer desacelerar, é justamente onde eu tenho que botar o pé no acelerador. Quando eu falo no acelerador, não é para gastar dinheiro de qualquer jeito. Eu costumo dizer, eu gosto muito de gastar dinheiro, né? O que me trouxe para a educação financeira foi justamente isso. Só que eu gastava de forma pouco inteligente. Hoje em dia eu continuo gostando de gastar, gosto de gastar dinheiro e gasto, mas eu gasto de forma inteligente e estratégica. Então eu estou nesse ciclo da minha construção do futuro. Então é o pé no acelerador nesse sentido, no sentido de programar. Aí tem gente que diz, mas sei lá se eu estou viva amanhã, isso é uma das maiores crenças das minhas clientes, alunas, mas eu sei lá se eu estou viva amanhã, quem nunca, né? E aí, a probabilidade de você estar viva amanhã é a mesma de você não estar, concordam? Sim. Porém, se eu estiver, meu Deus, eu quero estar bem. Sim, Eu não com quero estar certeza. com problemas lá na frente. Então, esse é o momento da gente acelerar e construir o ciclo da desaceleração. Para quando chegar lá, eu poder ter, mais ainda, o poder de escolha que o meu dinheiro bem organizado me oferece. De dizer assim, eu tô lá com meus 65 anos, eu quero continuar trabalhando? Quero, ainda tô cheio de vitalidade. Mas no mesmo ritmo que eu estava aos 40? Não. Como nós, por exemplo, vivemos aqui, acredito que temos essa mesma faixa etária ali de 40, 50 anos. Obrigado, Ana. Né? Mas assim, será que nos 65 eu tô com esse mesmo ritmo? Com essa mesma disposição, talvez? E eu quero estar nesse mesmo ritmo acelerado? Então, se eu me preparo agora, nesse momento do ciclo do desaceleramento, eu vou poder ter essa escolha, fazer essas escolhas. E se eu não pensar, eu vou ter que trabalhar porque eu não me programei. Nos dias que eu não quiser, nos dias que eu não tiver com saúde, de repente, no dia que eu não tiver podendo. E eu vou ter que fazer porque eu continuo precisando fazer meu salário, principalmente para quem é autônomo e empreendedor, É isso aí. né? Então, se eu penso nesse momento agora, eu vou no pé no acelerador no sentido de focando no futuro. Porque se ele chegar, eu quero que ele seja bom quanto hoje. E não ter que, de repente, baixar meu padrão de vida. Ou hoje, a gente, 1% dos idosos brasileiros se mantém sozinho. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco, minha gente. 99% precisar de ser mantido por alguém
ou mesmo que não seja 100% mantido, mas de precisar de alguma ajuda para poder complementar o que eles precisam para suprir suas necessidades, isso é muito triste. E muitos continuam trabalhando. Exatamente, continua trabalhando e ainda precisa, porque o meu ritmo de trabalho nos 65 anos, eu não tenho a mesma disposição, o mesmo vigor para trabalhar como eu tinha aos 40, 50 anos. Então, a gente tem que pensar nisso. É trazer aquele choque de realidade mesmo. Eu gosto de trazer essa perspectiva da reflexão. Se o amanhã não chegar, eu não deixo pelo menos problema para ninguém. Exato. Né? Não chegou, então na Previdência, falando da parte sucessória, não tem problema com o inventário, já estou deixando ali tranquilo. Até porque se eu tiver algo que precisa inventário, às vezes eu não deixo a minha família pronta financeiramente para dar entrada no inventário, que é caríssimo. Nós sabemos disso. Às vezes a família não tem. A Previdência pode ser uma oportunidade da família ter renda ali naquele momento, até desbloquear as contas da pessoa, para poder dar entrada no inventário. Às vezes você deixa todo dinheiro, mas está tudo bloqueado, porque vai precisar do inventário. A Previdência a gente já sabe que tem esse benefício. Então, por que não é uma opção? E Ana, até aproveitando, eu até agregaria, até colocaria nesse bolo aí da Previdência, por que não também fazer um seguro de vida? Com certeza. Né? Então, porque essa pergunta você deve ter isso também, mas essa pergunta é frequente. Poxa, o que eu faço primeiro? Um seguro de vida ou uma previdência? Eu acho que o ideal é fazer os dois, né? Porque o seguro de vida é para o agora. Se acontecer alguma coisa comigo, agora. A previdência é para você projetar aquele padrão de vida que você está construindo, que você almeja lá na frente, chegar Futuro, lá. Né? Futuro, exatamente. Eu gosto de fatiar, viu, Marilete? Só para concluir o nosso raciocínio sobre o que você perguntou. Vamos supor que a gente tem um valor todos os meses ali para estar aportando no meu futuro, né? Na minha eu do futuro. Então, desse valor, vamos supor, os R$1.000. Então, R$200 eu engordo meu caixa de reserva. Formei minha reserva, não vou mexer aqui não. Não, engorde, continue engordando. A reserva não precisa ser só de emergência. Ela pode também ser de oportunidades. De tranquilidade, né? Demais. Eu chamo. Eu não suporto esse nome reserva de emergência que o pessoal da área de finanças usa. Então, eu uso a minha reserva, não é de emergência, é de tranquilidade. Ela vai me dar tranquilidade no momento de instabilidade, de emergência. E a tranquilidade também numa oportunidade, né? De pegar algo bom para se fazer naquele momento. Então, já ter esse valor, os R$1.000, 200 ali na reserva, mais 200 em investimentos que você goste, ações, fundos imobiliários. As caixinhas, as caixinhas, nomeando, nome para o dinheiro. Isso. Dinheiro que não tem nome, ele se acaba numa TPM no shopping. É verdade. É verdade. Né? Então, quando eu pego meu dinheiro e divido ele, né? Esse tanto aqui é da Previdência, esse é do seguro de vida, esse aqui é dos investimentos em renda variável para quem é mais arrojado, esse aqui é para minha reserva. Divida as caixinhas, coloque nome no seu dinheiro. E um dos nomes é sim uma previdência privada. E adentrando no que Léo falou, também um seguro, por que não? Né? É verdade. Pegando um gancho aí do que Léo falou de intercâmbio, né? De guardar a previdência para o filho fazer o intercâmbio. Na época que existia o Ciências Sem Fronteiras, foi uma das épocas que os pais mais pegaram o dinheiro que era guardado na Previdência. Que não tinha nem, assim, objetivo claro ainda, Isso, né, Marilene? Olha aí que interessante. Quando começou, não tinha esse objetivo. Quando apareceu essa oportunidade, né, que o governo lançou, então muitos jovens foram estudar fora e muitos pais pegaram esses dinheiros que estavam guardados para dar para eles, porque sua bolsa não sustentava. Se os pais não tivessem essa reserva de previdência... O adolescente tinha perdido a oportunidade, imagina. Ou os pais teriam que trabalhar mais para sustentar esse jovem lá fora. Exatamente. Então, o que eles fizeram? Pegaram esse montante guardado da Previdência para custear o estudo dele lá fora. Isso foi assim, até notícia, gerou muita informação na época. E os pais que não tinham, quando viram que os filhos dos amigos foram e usaram esse dinheiro, começaram a fazer previdência também pensando... Acordaram. Porque às vezes você precisa ver um exemplo perto de você para que você comece a fazer também. Sem dúvida, sem dúvida. O importante é começar, né? Não importa... né, o período lá da sua vida. Claro que previdência, quando a gente fala que é uma projeção para longo prazo, quanto mais antes, né, você começar melhor, porque você começa a contribuir
com valores, né, menores, né? Sim. E Fica aí, mais leve, né, Cris? Fica mais leve. E aí, como são juros compostos, a longo prazo, isso aí você vê, né, que tem resultado. E aí, faço aí uma pergunta para Léo, né? Léo, a previdência privada, o que é que você vê, assim, de diferente entre outros tipos de investimento? Que é muito bom a gente diversificar, Com né, certeza. a carteira. O que é que você aí vê? Eu vejo que a Previdência ela é uma ferramenta hoje extremamente útil, principalmente mais do que nunca agora, pensando na parte de sucessão também, Certo. né? Porque ele é um recurso que ele não tem a tributação, né, na hora do pagamento desse benefício. E isso faz toda a diferença, Sim. né? Hoje no mercado, você pega, por exemplo, na seguradora que eu trabalho, você tem um universo lá de mais de 400 fundos de investimento. Então, você consegue alocar ali dentro, fazendo uma venda consultiva, dentro do perfil daquele cliente. Se ele é mais arrojado, então vamos buscar fundos ali que tenha mais ações. Se ele é mais moderado, se ele é mais conservador. Então, você tem essa flexibilidade de você alocar o seu recurso para isso. Então, eu acho que é uma ferramenta fantástica e com boa rentabilidade. É verdade. Claro. E o bacana, porque a Previdência, por exemplo, tem determinados tipos de investimento que você tem que fazer aportes mais altos, né? E tem fundos de previdência que você entra, né? Tanto quanto equiparado a determinados fundos que você tem que fazer um aporte mais robusto, com parcelas pequenas, né? De 100, 200 reais e excelentes gestores. Então, a Previdência dá essa oportunidade também de você entrar em excelentes fundos, né? Ô, Cris, você falou uma coisa que é legal. Eu acho que o importante nisso tudo é dar o primeiro passo. Sim. Então hoje eu tenho disponível para mim, dentro do que eu recebo, 100 reais. Ok, mas separe esses 100 reais. A gente costuma até brincar, né, Ana, que, poxa, é uma pizza do final de semana. Então, de repente, não vale a pena você sacrificar essa pizza do final de semana para você pensar lá no seu futuro, né? À medida que você for melhorando, tendo um recurso a mais, você vai fazendo mais aportes, né? Para aumentar aquele saco de dinheiro que você está criando. Elegendo as prioridades, né, Léo? Eu acho. Porque as pessoas não têm esse costume. verdade. Não fazem planejamento financeiro e não têm o costume de eleger prioridades. Aí tudo vira prioridade. É isso. Verdade. Né? Vira prioridade a bolsa, vira prioridade a roupa, aí vira prioridade o carro, aí vira prioridade a pizza. E vira prioridade, tudo vira prioridade. Não porque isso é prioridade, mas o que realmente é prioridade? É isso. Né? Quando eu ajudo mulheres, as minhas clientes, casais, acompanho muitos casais também, né? As mulheres vêm, puxa, o marido, sim. traga, venha, é familiar, né? Vai levar para dentro de Bacana, casa. Então, quando a gente faz esses acompanhamentos, a gente vê que as pessoas se perdem justamente nisso. E eu costumo dizer, não é sobre cortar o cafezinho, a pizza, o jantar, o passeio, a bolsa, não é sobre isso. É sobre priorizar e dosar, É isso. né? Na hora que eu doso, por exemplo, todo final de semana, pizza 2 vezes, sábado e domingo, não, vai ter um final de semana que vai ser só um sábado ou só o domingo, para que esses 100 reais eu aloque em outro canto, pensando no futuro. E por que não? Não é sobre não fazer o que gosta quando se faz um planejamento financeiro. É sobre dosar e priorizar o que é importante. E pensar no futuro é extremamente importante. Ô, Ana, e Marileide até falou isso, né? São as caixinhas. Sim. Então, em vez de ter... Aliás, em vez não. Você tem a caixinha lá dos seus prazeres, das suas compras, mas criar uma caixinha também da minha aposentadoria. Com certeza. Né? Com certeza. Falando em caixinhas e orçamento e planejamento, Marileide, Cris e Léo, eu gosto muito de dividir em caixinhas, né? Marileide me acompanha e por isso que ela trouxe as caixinhas. Porque o pessoal divide orçamento em pizza. Eu digo, meu Deus, a gente vive de dieta, é uma agonia, aquele negócio, né, Cris? Vive de dieta, mulher, aquela coisa, meu Deus. Fazer uma caixa. Eu vou fazer dentro do meu ensino, do meu método, eu não vou dividir orçamento em pizza. Eu vou dividir em caixinhas de presentes, porque eu amo presentes. Não só gosto de dar, como de receber. Então, eu vou e divido em caixinhas. Então, quando a gente pega um orçamento para ser feito, normalmente eu gosto de indicar, vamos dizer assim, mas não que seja tem que ser assim. Não, é o ideal. Quando você vai fazer, muitas vezes você sai dos percentuais. Mas como dividir os 100% do que eu ganho
para que a minha vida tenha qualidade. Eu possa viver o melhor do presente sem esquecer do futuro. Então, aí a gente indica. Quando você recebe, separa ali 10% que você ganha. Ali é você construindo a sua eu do futuro. 70% seus gastos essenciais. O seu padrão de vida, né? Que ali inclui moradia, transporte, saúde, educação e alimentação. E 20% pro seu estilo de vida. Porque ninguém pode deixar também de comer a pizza, de fazer a unha, de escovar o cabelo, de comprar a bolsa. Não é sobre não fazer, cortar o que gosta. Perfeito. Dosando. Quando você leva isso para montar um planejamento, o seu orçamento mensal, por exemplo, muitas vezes quando as pessoas lançam esses valores, se assustam. Principalmente na caixinha do estilo de vida. Essa era a minha maior dor. Essa minha caixa era cheia. Ela bombava. Né? Ali o essencial, até bacana, tem um padrão de vida legal, mas não ultrapassava os 70%, chegava, na verdade, nem 50%. Mas não guardava nada. Nessa e o época estilo de vida, minha filha, guardava bombava. nada. Nada. Nada, R$100 você- que sobrasse ali, sobrasse, né, no final do mês, eu dizia assim, não preciso guardar, no mês que vem não tem mais. Olha a cabeça, a mentalidade de uma autônoma. Para você, a aposentadoria não existia. Nunca. Pra que pensar em aposentadoria? Isso eu já tinha meus 30 e poucos anos. Eu tô falando de 30 e poucos anos na época, quando eu me deparei com a educação financeira. Eu não pensava, eu não tinha nada pensando em aposentadoria. Nada, zero mesmo. Zero. Eu lhe fiz essa pergunta porque muitas vezes, Cris já se deparou, Leonardo também, quando a gente vai falar de previdência com o cliente, ele fala assim, mas eu não vou me aposentar tão cedo. Né? Sim, mas é exatamente porque você não vai se aposentar Tá tão tão cedo que você precisa começar hoje. Exato. Não é para você se aposentar amanhã. Com É certeza. verdade. Exatamente. Esse longo tempo que você tem ainda é agora. E vai ficar suave, né, Marileide? Sim, Quando sim, você pensa no tempo, vamos supor que eu aos 35 comecei. Né? Se eu não penso nisso e vou deixar para os meus 45, eu perdi 10 anos, teoricamente, Verdade. de repente estar aportando ali numa previdência R$100, aos 45 eu já vou ter que aportar 200. Não. Por exemplo, estou dando um exemplo de perca de tempo, sim, né? Verdade. Eu podia ter começado com menos esforço e isso vai impactar menos meu orçamento. Eu vou ter cada vez mais valores para estar curtindo a vida, aproveitando o melhor do momento, mas sem esquecer do futuro. Porque esse futuro vai chegar. Se não chegar, não deixe problemas para seus familiares, eu costumo dizer. E se ele chegar, que seja o melhor possível. Eu tenho que pensar nisso. Hoje em dia a gente tem... eu ando num carro bom, eu frequento bons lugares, eu faço isso, eu tenho isso, tenho aquilo. E aí, quando chegar nos 60 anos, eu não vou me preocupar em manter ao menos isso. A ter pelo menos a dignidade de um plano de saúde. É isso aí. Ou da qualidade de vida na saúde mental, né? De poder fazer um esporte, uma atividade física, viagens. Quem não sonha com viagens aqui? Né? E aí, se eu não penso, às vezes a renda que eu vou ter no futuro vai ser justamente para estar pagando o que eu não comecei hoje. Podendo Verdade. pagar bem fatiadinho, de forma bem leve. E o futuro é agora, né? É agora. Exatamente. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, viu, Cris? Que é minha mesmo que eu digo. O futuro dos seus sonhos começa hoje. É verdade. Isso aí, Pode perfeito. esperar. Né? E o bom da Previdência é a flexibilidade. Sim. Total. Gente, eu sempre falo, eu disse, olha, a Previdência, o dinheiro é seu. Você pode resgatar, você pode aportar, você pode portabilizar a qualquer momento. Então, gente, por que não fazer, né? É isso aí. Por que não Ô, fazer? Cris, e tem uma coisa que é muito legal na Previdência, que nos investimentos tem também, que é a mágica dos juros compostos. É, Sim. sim. Então você começa que seja com R$100, mas à medida que você vai engordando aquele fundo seu ali, poxa, você começa a ver os juros começando a trabalhar e vai engordando aquilo ali, isso é gostoso demais. É verdade. E quanto mais cedo você começa, menos esforço você tem no sentido de acúmulo, né, Léo? Porque os juros compostos está trabalhando ao seu favor. Sim. Perfeito. Né? É que nem quando e a não gente... você pagando juros para loja, para quem quer Para que seja. tudo, né? Para tudo. Mas aí, quando a gente pensa nos juros compostos, né? E o poder do tempo sobre isso, os seus, de repente, 200, 300 reais que você inicia ali aos 30 anos, vamos supor, que você começa, e esses juros trabalhando, ao longo do ano, você foi ali 200 todo mês. A partir do ano que vem, aqueles 200, ele já se multiplicou. Sem dúvida. Mesmo que você continue nos 200, mas não é mais em cima de 200 que está rendendo, né? É bom a gente Sim, trazer essa isso. perspectiva, porque muito se fala sobre juros compostos. É. Mas como é que ele atua ao meu favor? Desse jeito.
né? No final de 12 meses, os R$ 200 que você aportou mensalmente, no ano seguinte, ele já não está sendo corrigido em cima, no caso de R$ 2.400. Ele já aumentou, Sem porque dúvida. os juros compostos trabalhou. Então, no segundo ano, não vai ser em cima de 2.400. Provavelmente já rendeu, vamos supor, que foi para 2.500. No segundo ano, já vai ser em cima dos 2.500, mais os seus R$ 200 mensais todos os meses. Então, juros compostos é a maior magia e melhor do mundo de se viver. Queira ganhar juros compostos e não pagar. E quando você faz financiamentos, empréstimos, cheque especial, você está pagando juros compostos, mas é para as credoras, né? Para os bancos, para as corretoras de cartões de crédito. Então, assim, quais juros você prefere? O de pagar ou o de receber? É possível demais receber juros, mas as pessoas muitas vezes não entendem sobre isso. Acha que está só gastando dinheiro com a previdência, gastando dinheiro com o seguro, gastando dinheiro com investimentos. E, na verdade, não é. Você está ganhando juros de todas essas opções que você faz quando usa seu dinheiro de forma inteligente, né? Ô, Cris, Marileide, Ana, me permita fazer uma coisa que eu lembrei aqui. Eu fiz uma previdência para minha filha. Minha filha tem 11 anos. Fiz quando ela tinha uns 5 e tal. E aí, a mágica dos juros compostos já está acontecendo, porque ela já tem 6 anos ali de contribuição. E aí ela me pediu um iPad. Sim. Aí eu falei, pô, que legal, então tá, vamos tirar da sua previdência. Aí entrei com ela e tal, ela viu e falou assim, eu já tenho isso aqui? Eu falei, já. Ela falou, não, então não quero iPad, não. Porque ela viu que o negócio está realmente acontecendo. Ela falou, não, eu quero, deixa meu dinheiro lá. Tá melhorando. Achou que talvez nem tivesse, né? Eu tenho um filho também de 12 anos. Conscientização, né? Exatamente. Desde pequena. Porque pensa, se você já desde pequenininho, já deixa a criança já tendo essa cultura, aprendendo isso, poxa, vai ser um bom investidor. De poupar, né? De poupar e saber trabalhar, botar o dinheiro para trabalhar. O meu filho tem 12 anos. Já tá um rapazinho, mas já tem uns 3 anos que eu abri a conta dele. Uma conta, na verdade, para ele manusear, vamos dizer assim, né? Eu já tinha uma outra conta vinculada ao meu CPF, que ele não acessa, mas aí abri uma outra digital para transferir a mesada dele, vamos dizer assim, né? E transfiro muito mais por uma forma educacional do que ele não precisa daquele dinheiro assim. Aquele dinheiro é descompromissado para ele. Então, quando eu boto para lá, eu digo, e aí, Pedro, qual é a primeira coisa que tem que fazer? Guardar uma parte, né, mamãe? É o ensinamento que vai ficando. E aí, ele começou a investir, né? Eu ensino a ele isso aqui é para que você quer esse dinheiro? Não, mamãe, é para tal coisa. Eu digo, então, isso aqui é um objetivo de curto prazo. Então, os investimentos são esses, né? Coloque aqui. E ele vai vendo. Mamãe, você viu quando ele colocou a primeira vez, Marileide, que ele aportou no dia seguinte, tinha, sei lá, R$50,01. Um exemplo, eu nem lembro. Sim. Aí ele foi e disse assim, mamãe, aí ele entrava todos os dias, sabe, Léo, na conta. Todos os dias. Isso é muito legal. Aí ele dizia assim, mamãe, olha só, mamãe, vem cá. Aqui tem R$50,01. Ontem não só tinha 51, não foi o que você mandou eu botar para aqui? Eu disse, sim, filho, mas você não investiu, não aplicou o seu dinheiro? Então isso aqui já chama-se os juros compostos. O seu dinheiro já rendeu. Quanto mais tempo ele passar aí, quanto mais dinheiro você for colocando, ao longo do tempo, o dinheiro vai se acumulando. Amanhã, esse dinheiro vai estar rendendo em cima de R$50,01. Vai entrar mais 2 centavos, vamos supor. Então, depois de amanhã, já vai ser em cima de R$50,03. Tá entendendo os juros compostos? Mamãe, isso é muito massa, né, mamãe? É isso aí. E aí, ele hoje tem 12 e a gente transfere, dá, e ele aplica e já sabe, mamãe, isso aqui é para isso, para aquilo. Isso é muito legal. Né? Aí a gente já tem um perfil mais arrojado, porque tem muito tempo, né, Léo? Deixa ele aprender, deixa ele brincar, mas ensinar sobre isso e mostrar a importância. A importância dos juros compostos, você traçar. E na hora que você, como pai, como mãe, ensina para o seu filho a importância do poupar, do cuidar do dinheiro, de se precaver para o futuro, de como se precaver para isso, você ajuda o seu filho também a ser mais consciente em termos de consumo. Traçar objetivos para sua família. Porque lá em casa a gente sempre diz quais são os nossos objetivos do ano. Esse. Na hora que ele chega com consumismo, eu digo, lembra aquilo que você queria? Olha aquele negócio que você pediu. Lembra? Então, primeiro a gente prioriza isso aqui, que é o futuro para a gente aproveitar. Depois a gente vai fazendo outras coisas. E aí eles vão dando até menos trabalho em relação a querer tudo toda hora, porque estão ali na internet constantemente. Né? Então, até na Previdência eu digo, Pedro, isso aqui é da sua Previdência. É isso mesmo. E aí eu sempre falo que aí às vezes, Cristiane, eu tenho que pagar a Previdência. Não, você não tem que pagar, você está investindo em você.
Realmente, Você a consciência é investindo, essa. né? O pessoal Muito legal. pagar. consciência de Não, investimento. você não está pagando nada, você está investindo, o dinheiro é seu, você faz o que quiser, né? Exato. Você pode portabilizar, você pode resgatar no momento de urgência, pode fazer aporte, receber um dinheiro, pode aportar. Então, tire essa... Essa flexibilidade da Essa previdência é fle- muito legal, né? essa Isso aí flexibilidade. realmente... É uma forma também de alocação de patrimônio também, Sem dúvida. dependendo do valor da Sem previdência e quando você resgatar. É. Por que não aumentar o seu patrimônio com aquele Perfeito. valor se você tem outras fontes de renda, outros tipos de investimento que te dê alguma renda passiva? Uhum. Por que não, de repente, ser uma opção a previdência você aumentar o seu patrimônio físico? Na compra, na aquisição de um imóvel, às vezes até para um filho que vai morar em outro estado, ou de repente fazer que nem eu pretendo fazer futuramente, o regresso para o interior e deixar o filho aqui, então a previdência já serve para a construção, Sem dúvida. a compra de um imóvel, enfim. Também tem essa opção de fazer com uma boa previdência quando é bem feita, né? Cris falou aqui um detalhe bastante importante, que é os aportes. Uhum. O que nós trabalhamos muito o cliente? Você faz a sua contribuição mensal dentro do que está dentro do seu orçamento, a sua caixinha de previdência. Se você pode investir R$300 mensais, que está ali dentro do seu orçamento, se você é um funcionário público, recebeu férias, recebeu 13º, você faz aquela contribuição extra, que é o aporte que Cris falou, na sua previdência, porque tudo que você coloca dentro da previdência vai crescendo o bolo. A juros compostos. Né? O juros vai lá aumentando Excelente. e tudo que você vai estar lá colocando. Porque se para você ter, eu quero ter 1,5 milhão aos 65 anos, quanto que você teria que colocar hoje todo mês? Uhum. R$1.200. 1.200 no seu orçamento? Às vezes não dá. Quanto que dá para você colocar? Dá tal valor. Então, faça os aportes. É isso. Esporádicos. Mais leves. E Que- quando vier algum valor extra. montante, engorda a previdência, é isso? Exatamente. E não Interessante. desistir, né, Marileide? Exato. Eu não tenho 1.200, então não vou fazer. Não. Eu tenho 500 por mês. Beleza. O negócio é dar o primeiro Eu passo. já ia dizer, comece com o que Essa. tem. O importante é Exatamente. começar. O importante é começar. E à medida que o bolo vai crescendo, que ele tem acesso ao extrato, como seu filho tem, que ele vê, eu fui capaz de guardar tudo isso, É isso aí. É verdade. eu já estou há 10 anos e eu tenho esse montante guardado, muitos clientes da gente se chocam É. quando ele vê o extrato. Né? Que bom. Que- E que bom que é um choque bom, né, Marileide? É verdade. Não é aquele que o coração infarta e para, não. É aquele que explode de alegria, né? Exatamente. Diferente de uma fatura de um cartão de crédito que muitas vezes se abre e tem aquele mini infarto ali, né? Então, prioriza ali diminuir um pouco a fatura e pagar algo que vai te manter no Perfeito. futuro, que vai te dar uma tranquilidade, né? Às vezes é um valor que cabe no orçamento, que dá para fazer, mas a pessoa não prioriza. Aí prioriza, de repente, os sustos dos cartões de crédito. Por que não priorizar, de repente, um susto de abrir um extrato de, por exemplo, uma previdência, mas ser um susto bom, um susto positivo, porque Exato. é algo que vai te dar um retorno. E uma das coisas nesse tempo todo que a gente trabalha, né, já vai 20 anos de previdência, é que ao longo desse tempo, principalmente no ano passado, 2024, vários clientes, até porque também a gente já trouxe de outros lugares que já tinha reserva, cliente que tinha mais de R$1 milhão e chegou aos 65 anos e pediu aposentadoria. Olha aí. Eu não sei se a alegria era maior minha por ter ajudado, Que lindo, né? Que lindo, né? ou dele, né, Fantástico. dos clientes que foram capazes, porque da mesma forma que você levanta todo dia para ir para academia É boa. e tem que ter disciplina para construir músculo, você Exato. também precisa ter disciplina para construir o seu futuro. Com certeza. Se não for disciplina, constância, não vai Não construir. chega É isso aí. lá. Perfeito. Verdade. Léo, detalhe muito importante, nós temos 2 tipos de previdência mais comercializados hoje no Brasil. Me fale aí dos 2 tipos e para quem que é indicado cada tipo, para que o nosso telespectador, quando for assistir, saber mais ou menos para onde ele vai. É isso aí. A gente tem a figura do PGBL, que é o Plano Gerador de Benefícios Livres, e o VGBL, né, que é o Vida Gerador de Benefícios Livres. Então, essa sopa de letrinhas aí, para quem não conhece nada, pode ter uma confusão, mas a grosso modo a gente fala da seguinte forma. Quem tem a declaração completa do imposto de renda, a gente sempre sugere para que se faça o PGBL.
né? Porque você pode ter aquela questão da dedução ali de 12% na hora do imposto de fazer o imposto de renda. E para quem não tem isso, a gente sugere o VGBL. E você tem outras questões mais técnicas também com relação à tributação, né? Então aí, por isso é que é importante a gente ter o cliente, né? Ter o atendimento de um profissional, né, especializado para explicar isso aí. Mas basicamente é isso, a gente tem esses 2 produtos. Na verdade, você tem bem mais produtos, né? Mas hoje no Brasil se comercializa mais o VGBL e o PGBL. Desses 2, o que se vende muito mais, é uma coisa mais de 85%, é o VGBL. Dando só um exemplo bem prático do que Léo falou aí da tributação, da dedução fiscal. Por exemplo, se você, quando faz a sua declaração de imposto de renda, você não tem nenhum plano de previdência e você tem uma renda bruta, ótimo, de R$100 mil, pode complementar. É isso. Aí você vai ter a tributação em cima daqueles 100 mil. Então, até 12% da renda bruta anual dele, né? Exatamente. Então, seria interessante o plano PG, né? E aí, o que passar, ele faria um VGBL para não ser tributado na hora de um resgate em cima do montante. Do montante, né? Só do rendimento, né? Só sobre em cima do rendimento. Então, é interessante que o consultor faça esse cálculo para ele também não fazer, né? Não ofertar uma coisa que não seja adequada ao perfil, né, do cliente. Perfeito. Isso. E quando ele não tem a previdência, ele começa a ser tributado em 100 mil. Exato. Quando ele tem a previdência, já que o governo permite que ele invista 12%, isso. Até 12, né? Ele vai começar a ser tributado em 88. É isso aí. É isso aí. E faz uma enorme diferença. Isso faz muita diferença. E aí, isso que a gente falou um pouco antes, né? Desse negócio da mágica dos juros compostos, do quão é gostoso começar a entender dessas coisas. E aí você pensa, poxa, em vez de eu ser tributado em 100, eu tenho uma ferramenta que me possibilita eu ser tributado a partir de 88, já é uma diferença. Sim. Total. Muito grande. Ao longo do tempo, mais ainda, né? Imagine. E um detalhe importante é que todas as suas rendas, elas já são tributadas quando você recebe. É isso. E quando você fechar sua declaração, se você não tem a previdência, ser tributado mais ainda, porque muita gente, né, quando é mais ou menos em novembro, já se tem uma ideia do quanto que você ganhou de renda bruta anual. Já tem uma noção. Aí, onde você já faz o cálculo, quanto que eu investi, quanto que eu ganhei, quanto que me sobra do aporte. É isso. Para chegar nos 12%. Porque ao longo do ano, às vezes você não consegue todo mês colocar o valor que é dos 12%. Aí vem o aporte. Para você chegar no limite. Para completar o valor. O limite dos 12%. Né? E isso é interessante demais. E os clientes, quando vê isso, que ele fecha a declaração, ao invés de ele pagar, pode complementar. Não, e quando ele entende isso, né? Que, poxa, isso aqui está fazendo diferença, o negócio... Você, como um profissional que está atendendo o cliente, quando mostra isso para ele, o cliente entende que está sendo feito isso, acabou. Você conquistou esse cliente aí, né? Mostrou o benefício. Mostrou o benefício. Certeza. E, Ana, suas clientes que já têm previdência, como é que elas estão se comportando quando elas estão vendo a previdência ou como que elas estão fazendo? Elas ficam maravilhadas, né, Marileide? Assim, porque... todo mundo, a maioria, né, dos brasileiros em si, somos acostumados a pagar juros, né? Entender ganhar juros é algo fascinante. E a gente vê isso na prática mais ainda, né? Então, a gente sempre traz essa perspectiva da importância de buscar juros compostos, da construção de ativos, né, para gerar renda passiva. E dentro dessa análise que a gente faz de indicação no sentido de busquem isso, orientem sobre isso, montem essa estrutura de plano de futuro. E quando elas veem a questão da previdência, é uma oportunidade teoricamente acessível, vamos dizer assim. Sim. É muito acessível você começar a pagar uma previdência. Ao longo de um ano, quando elas terminam ali um ano, e já, caramba, olha aqui. Porque acham que só teria aquele valor aportado multiplicado por 12. Né? E quando vem a questão da multiplicação nos juros compostos, se maravilham. Então, é sempre essa perspectiva de mostrar para elas a importância da construção desse futuro bonançoso.
Eu digo, quero ver todas vocês uma vida rica a vida toda, não é só agora não, né? Então, quando elas começam a entender sobre a importância da construção de uma carteira de investimentos, quando eu falo de investimentos, não necessariamente aplicações financeiras, uma carteira de construção de um futuro. Isso aí entra várias coisas e a previdência privada não pode ficar de fora. Não pode de jeito nenhum. E elas começam a fazer e a gente indica bons profissionais, né? A gente mostra o caminho, mostra o que tem que ser feito, o que tem que ser feito e depois mostra os profissionais adequados para fazer isso, que normalmente não são os gerentes das contas bancárias delas. Muito bem. É orientar o cliente, né? Essa venda consultiva, explicar a questão dos benefícios que a Previdência tem, porque às vezes tem uns que dizem, não, mas a Previdência privada não rende tão bem quanto tal investimento, né? Isso. E o ideal é que ele tenha uma diversificação. Isso. E que possa começar, eu tenho X valor, é pouco, mas começa aí pela Previdência, que pode ser, né? Isso, fazendo um adendo, Cris. Não é nem sobre essa questão do valor e de ser pouco, é sobre a questão de montar, de fazer a estrutura de seu ciclo, de dar o né? pontapé E inicial, falando né? sobre o gerente, como eu falei nas indicações, por que eu falo do profissional como vocês, para apresentar um plano de previdência bom? Porque como a gente estava bem falando aqui antes, nos bastidores, né, antes de começar, não é que o gerente do banco seja ruim ou que não vai ouvir, não é sobre isso. Os gerentes, eles têm muitos outros produtos a serem oferecidos. Muitas vezes comissões também, a gente sabe disso. E ele tá ali para ganhar o dele e tá tudo certo, ele não está errado. É o modelo, né? É o modelo de negócio do banco. Eu quem tenho que saber o que é melhor para o meu dinheiro. Então essa é a minha função, essa é a minha missão, orientar pessoas para fazer as melhores escolhas para ela. E um gerente de banco, normalmente, ele tá ali ofertando aquilo que de repente naquele dia é bom para ele também. Ele também tem que ganhar o dele, tá tudo certo. Mas às vezes é um plano que é um consórcio, é um seguro não sei de quê, é a previdência, é não sei o quê. E às vezes aquela previdência não tá adequada para o que eu busco, não tá adequada para o meu perfil, inclusive de investidor. Sim. Será que eu sou um investidor arrojado a ponto daquela previdência que naquele dia tá boa para o meu gerente me ofertar, tá adequada ao meu perfil de tolerância de risco? É importante que o cliente saiba que uma previdência privada é uma administradora de fundos, né? Vamos dizer assim, são fundos, um modelo parecido com fundos multimercados, vamos supor. Algumas coisas de renda variável, ações, outras mais de renda fixa. Mas, às vezes, o fundo de previdência, ele é muito arrojado. E o meu cliente não está adequado àquele perfil. Então, o gerente, muitas vezes, vai ofertar também o que o banco, a única instituição que é o que o gerente trabalha. Às vezes, os fundos daquele momento, daquela instituição não é adequada para o meu perfil. Então, na hora que o cliente procura um profissional que vai fazer a consultoria para ele, no sentido de mostrar, ouvir primeiro, até onde o cliente tolera risco, até o cliente pode ir financeiramente, só cabe no meu bolso tanto, me mostra o que é viável para mim. E vocês, como consultores na área, né, dessa área de serem os corretores das previdências, vocês vão ter muito mais respaldo de identificar o que o cliente precisa e indicar o que é melhor para ele. E não com conflitos de interesses das instituições. Eu tenho certeza que todos três aqui são profissionais que vão entender a necessidade do cliente de vocês. Já que você estava falando aí da indicação, da Previdência, sempre, assim, quase 100% dos clientes que chegam para a gente e que falam da Previdência é porque eles não estão com o produto adequado, nem com o fundo adequado. Por isso que eles falam que não é bom. Então, Léo, porque foi empurrado. Muitas vezes foi empurrada aquela solução ali para o cliente, muito mais por um desejo do profissional, daquele profissional que está naquela instituição. Mas a Ana falou muito bem. Será que ele está fazendo um trabalho voltado para o cliente? Então, muitas vezes a gente vê que isso não acontece, né? Eu acho que muitas vezes, viu, Léo, não é nem má vontade do profissional. Às vezes ele mesmo não entende tanto. Não entende. Vê que é uma previdência, acha, não, é uma previdência, aqui é pro futuro. Então, é bom. É melhor isso do que nada, entendeu? Não digo que é o profissional. No caso de vocês, não, vocês têm o respaldo, o conhecimento de
entender sobre o assunto. Inclusive, quando eu sento aqui e escuto vocês falando, também aprendi hoje, né, sobre Sim, os modelos. Apesar da gente saber tudo, mas nada melhor do que ninguém que atue no dia a dia sobre os percentuais, sobre isso, sobre aquilo. Adoro sentar em mesas que eu aprendo, e aqui eu já aprendi. Então, assim, muitas vezes os profissionais dos bancos, não criticando, às vezes eles, de fato, não têm 100% do conhecimento que, às vezes, o corretor que trabalha exclusivamente com previdência sabe explicar. Então, ele diz, é um fundo de previdência, isso aqui vai ser bom para o futuro dele, vamos colocar, né? Eu tenho grandes mentoras que, inclusive, uma delas entrou nessa área, enveredou na área de investimento justamente por isso, porque saiu do emprego, recebeu uma boa remuneração, né, com o seguro, desemprego, e aí disse, pronto, eu vou aportar tudo isso num banco para que eu possa ter esse respaldo financeiro. Então, entregou na mão do gerente, ela conta isso é aberto no YouTube, em todo canto aí, e ela conta que foi aplicado o dinheiro em várias coisas, que o dinheiro ficou preso, que o dinheiro não rendia, e no final ela perdeu o dinheiro. Então, existe muito disso, de você saber o que você está fazendo. Não é culpa do gerente, não é culpa, de repente, é você que tem que entender o que é melhor para você. Exato. Aí depois, não, eu entendi que o melhor plano para mim, de repente, é um PGBL, um VGBL, então eu vou conversar com Marileide para ela me esclarecer, para ela me explicar. Eu começando agora, qual será o meu aporte? Eu vou ver com o Léo, dentro da Icatu, o que é que ele tem de bom lá para mim, porque eu confio nele. Aí vai da pessoa. Mas o primeiro é você ter o conhecimento de saber o que é melhor para você. E tem um ponto muito importante hoje também, que eu acho que é muito legal você ter, você cliente ter essa curiosidade. Hoje a gente está num nível de taxa de juros muito alto. Maravilhoso, inclusive, para quem quer ganhar juros, mas para quem quer pagar, senhor, toma conta. Então, isso aí realmente é o que a gente estava falando antes, ou seja, quando você está num momento de taxa de juros alta, você tem uma infinidade de fundos aí de renda fixa que você tem um risco muito pequeno com a rentabilidade muito legal. Muito boa, Né? interessante. Então, assim, procurar um consultor especialista, né? Os bancos, você vê um gerente, ele tem uma carteira muito grande de clientes. De clientes também, exatamente. É desumano, né? Até você desumano e cobrar, exatamente. Né? Uma consultoria. Então, procurar um corretor especialista em previdência. Né? Esse corretor vai estar explicando os benefícios, vai estar escutando você, entendendo em fase da tua vida você está, para direcionar o plano correto. Né? Exatamente. Então, é aquela venda consultiva mesmo, né? Que vale a pena aí para o resto da vida do cliente. É isso aí. E é uma decisão para o resto da vida mesmo, Total. né? Até quando você quiser, que normalmente se faz pensando em aposentadoria, vamos dizer, outras pessoas nos filhos pensando na faculdade, na maioridade. Então, assim, pensar no longo prazo mesmo e pensar justamente. É uma decisão para o futuro. Sim. Tem que ser a melhor possível. Sem dúvida. Verdade. E assim, eu costumo dizer nas conversas, nos treinamentos que a gente dá, você não tem um médico da família? Você não tem um advogado da família? Isso, Você tem que ter o seu consultor que vai cuidar da sua saúde financeira. Exatamente. Né? E do seu patrimônio, enfim. Perfeito. Então, é muito importante isso. Sim. Ter pessoas de sua confiança, né? E dentro da Previdência tem uma infinidade de fundos, como você falou no começo, né? Que você pode movimentar, como a gente chama movimentação interna, Isso. que você não precisa resgatar para colocar em outro. Você faz essa movimentação interna, o mercado tá bom para esse fundo, o mercado tá bom agora para outro, e você faz essa transferência de reserva interna sem nenhum ônus. Olha só, se você for enumerar a quantidade de benefícios que tem a Previdência, movimentação de fundos, tributação, os aportes que você pode fazer. A questão sucessória. A questão sucessória. O benefício fiscal. O benefício fiscal. Nossa, a gente vai falar aqui de muitos benefícios que tem na Previdência. Isso. Só não acha que Previdência é interessante até ele encontrar um consultor que mostra uma boa previdência para dentro dos seus objetivos. E tem um ponto fundamental nisso aí que você está dizendo, que é o seguinte: foi elaborado um estudo, alguns anos atrás, do poder de renda da Previdência Pública. Então, a previdência pública que se paga hoje, quando nós nos aposentarmos, ela vem caindo de ano após ano. Então, o seu poder de compra, ele está diminuindo cada vez mais. Então, aquele papo que a gente escuta de, poxa, eu tenho minha aposentadoria aqui, quando eu aposentar... Estou tranquilo. Não está.
Por isso que vem a importância de se ter uma previdência privada, né? Que é o que você falou muito bem, Isso. que é a preocupação, pô, e eu, como é que eu vou ser quando eu aposentar? Eu não quero passar aperto, depender de filho, depender de parente, eu quero trabalhar para fazer o meu, né? Estamos chegando ao final do nosso podcast. Que dava um dia, não era? E a conversa é tão boa, né? Né? Flui. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Léo. Nossa, foi uma conversa maravilhosa que foi assim. Uma Não, troca a gente vê, né? É, né? Uma troca Então, de conhecimento, né? Maravilhoso. Muito grande. Então, A gente não sentiu nem passar. Né? Então, muito obrigada a vocês. Ana, suas considerações, deixe sua rede social, né? Para que Sim, também, isso. quem não lhe conhece, passe a lhe conhecer. Exatamente, meninas. Eu quero agradecer imensamente o convite. É um prazer sempre. Marileide ligou para mim e disse assim: Ana, vamos fazer um podcast. Eu digo: seu pedido é uma ordem. Pois Foi, é. Marileide? Que legal. Seu pedido é uma ordem. Vamos sim, vai ser um prazer. Quero agradecer, né, esse momento aqui com vocês. Eu costumo dizer, onde eu sento, eu gosto de aprender e daqui não foi diferente, né? A gente vem para trocar ideias, passar um pouco do que sabe, mas a gente sempre tem muito que aprender e gratidão pela troca aqui com vocês três. Para quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, para quem quiser conhecer mais um pouco do que eu faço, de como eu faço, o meu Instagram é @anapaula_finanças. Só ir lá. E tem link lá, quem quiser saber mais de alguma coisa, entre em contato com minha equipe, deixa lá o seu oi, sua dúvida, se ficou alguma dúvida aqui do podcast, fiquem à vontade, nossas redes sociais estão abertas para atender qualquer pessoa. Muito obrigada, meninas, obrigada, Léo, Muito pela bom. troca, Nós que viu? Foi um agradecemos. prazer conhecê-los. Prazer enorme. Eu quero dizer sempre o seguinte, é muito importante a gente ter o mínimo de curiosidade, de aprender, de estudar um pouquinho. Sair um pouco do que você escuta ali no Instagram e ter um pouquinho de curiosidade e entender, estudar um pouquinho ali. Porque, afinal de contas, no final do dia, eu tenho que olhar para mim, né? Como é que está a minha situação? Não quero, eu também quero viajar, eu também quero ir para restaurante bom, quero ter um carro legal, mas para isso eu tenho que fazer o meu dever de casa, né? Que é estudar, entender minimamente ali de investimentos, de previdência, de seguro de vida, porque Só depende de você. só depende da gente, não é? Então, parabenizar a iniciativa suas, muito legal, um prazer conhecer a Ana também. Igual. É sempre um prazer estar em Natal. O trabalho que vocês estão fazendo, admirável, da Seguros On. Obrigada. E a gente está acompanhando, mesmo de longe, mas a gente está longe, mas está aqui, né? Cris, eu tive a honra de trabalhar com a Cris, juntos, numa mesma empresa. E então é isso, eu acho que a mensagem que eu queria passar é isso. Tem rede social? Eu tenho o LinkedIn, que é o que eu uso, e que é Leonardo Flora, né? Só falando assim, aproveitar a oportunidade, né? Eu trabalho hoje na Icatu Seguros, que hoje é a maior seguradora independente do Brasil, né? Contando ali de vida e previdência. Então, mais uma vez, um prazer. Um prazer estar aqui, estão à disposição sempre que precisarem. Obrigada, Léo. Obrigada mesmo. E você pode nos acompanhar através das nossas redes sociais, o Instagram seguros.on, o YouTube também, né, seguros.on, e esse episódio vai ser lançado dia 5 de fevereiro. Muito obrigada, Cris. Eu que agradeço aqui a troca, né? Muito bacana, não vi nem a hora passar. Foi rápido, né, Cris? A conversa foi boa, fluiu bem. Muito bacana, só agradecer. E você que está pensando em fazer investimento, depois desse episódio aqui do YouTube, procura um profissional habilitado, um corretor de seguros da sua confiança para fazer o seu investimento em previdência privada. E até o nosso próximo episódio.